Deuteronômio 6, verso 4. É o primeiro que nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora eu quero pedir que você vá comigo até Mateus 22. Por favor, Mateus 22, verso 37, nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Até aqui nós vamos ler. Vamos orar pela palavra. Senhor, te agradecemos, ó Deus, por mais um momento maravilhoso na tua presença. Obrigada porque o Senhor está aqui. Obrigada porque o Senhor nos ouve, Senhor. Que esse momento de adoração possa ter sido agradável ao Senhor. Nós te pedimos agora, Pai, por essa palavra. Senhor, o Senhor me deu essa palavra durante essa semana e há propósitos para ela, Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que cada propósito do Senhor se cumpra nessa noite. Pai, que cada coração aqui receba a porção que o Senhor planejou para cada um. Pai, que a aplicação dessa palavra seja individual, que venha trazer, ó Deus, consolo, confronto, posicionamento, revelação, em nome de Jesus, e que cada um saia daqui ministrado e tocado pela unção do Senhor. É o que eu te peço nessa noite. Prepara os nossos corações, nos ajude, Senhor, a crer naquilo que vamos ouvir nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Nós lemos 2 versos aqui, e esses 2 versos eles falam de um amor completo que nós devemos ter para com o Senhor. O primeiro fala sobre amar ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. E o segundo verso não fala de toda a nossa força, mas ele fala de todo o nosso entendimento. Amém? E isso mostra para nós uma completude, um amor extremamente amplo nas suas aplicações. Extremamente amplo naquilo que pode ser afetado na nossa vida, quando nos referimos a amar ao Senhor. Eu quero primeiro falar para você que essa palavra amarás ao Senhor, essa palavra amarás, ela é uma palavra que se chama, eu acho que essa deve ser a pronúncia, arrebe. E ela tem a ver com afeição, estar afeiçoado a alguém. Ou ela tem a ver com se deleitar em alguém ou em algo. E também essa definição eu achei tão importante. Tem a ver em considerar em primazia esse alguém com relação às outras coisas. É pegar algo, queridos, e colocar em primazia e as outras coisas em um outro nível. Esse é o significado dessa palavra. Amém? Eu quero falar sim sobre esses 4 aspectos: coração, alma, entendimento e forças. Mas antes, eu quero que a gente medite um pouco na completude do que está sendo requerido de nós aqui. E acredite, esses 2 versos que eu li não são uma sugestão. Eles são o principal mandamento da palavra. O verso de Mateus 22 que nós lemos, Jesus está respondendo a uma pergunta. E a pergunta era: qual era o principal mandamento? E ele disse exatamente esse, o principal: amarás o Senhor teu Deus com todas essas coisas que eu falei. E depois, ao teu próximo como a ti mesmo. Não é uma sugestão para nós que nós entendamos a natureza desse amor tão completo e o coloquemos em prática com relação ao Senhor. A palavra de Deus não nos sugere colocar o Senhor Deus em um lugar de destaque, como nós vimos aqui na raiz dessa palavra, como uma sugestão para você, para que tudo te vá bem. Mas este é um mandamento. E nós vamos meditar um pouco nisso nessa noite. A nossa mente, queridos, a nossa forma de entender o amor, ela é extremamente contaminada com aquilo que nos cerca, com a mentalidade desse mundo, com aquilo que a gente vê e assiste e ouve. Então a nossa
forma natural de amar ao Senhor é com o amor que nós conhecemos. Um amor muitas vezes romântico, um amor muitas vezes que depende da minha maneira, depende do meu estado de espírito. Não é assim? Eu já dei o exemplo da pastora Tânia, ela não está aqui agora, eu vou dar o exemplo da pastora Adriana. A pastora Adriana, eu a amo. E ela me ama. Somos amigas, somos família. Se amanhã ela mudar a forma dela me tratar completamente, começar a me tratar mal, a me evitar, vai mudar a forma de eu sentir o meu amor pela pastora Adriana. Talvez eu fique com algum receio, talvez eu não a ame tanto, como ela vai começar a se comportar. Talvez isso afete a forma como eu demonstro o meu amor por ela. E nós, muitas vezes, não paramos para pensar que esse amor, desse mandamento principal da palavra, em nada tem a ver com a forma como eu me sinto. Às vezes nós olhamos para o Senhor e queremos demonstrar amor ao Senhor e nós nos fundamentamos no nosso estado de espírito, no nosso humor, na maneira como nós estamos no momento. Se Deus tem respondido ou não tem respondido as nossas orações, muitas vezes. Se nós estamos passando por um momento de deserto, eu tenho certeza, nós temos algumas dificuldades em demonstrar o nosso amor incondicional e completo pelo Senhor, por causa da nossa mentalidade contaminada nesse mundo, que nos ensina que o amor está condicionado àquilo que você recebe do outro. A palavra nos chama para amar o Senhor de forma completa. E nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. A primeira coisa, de todo o coração, abra comigo em Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse verso, o contexto desse verso, é um contexto do Senhor Jesus explicando o amor às riquezas. Amém? Mas nós podemos colocar no lugar das riquezas qualquer outra coisa que queira ocupar esse lugar de primazia do Senhor. Então, o amor que a palavra de Deus nos instrui de todo o coração é um amor exclusivo. Nós não podemos pegar o nosso coração e dividi-lo em compartimentos e pegar um desses compartimentos e dizer: essa é a medida do meu amor pelo Senhor, essa é a medida do meu amor pela minha família, essa é a medida do meu amor pelo meu dinheiro, essa é a medida do meu amor pela minha profissão. Não é assim. O amor que a palavra de Deus nos instrui é um amor exclusivo. É um amor que vem de todo o coração. Amém? De toda a nossa alma. Novamente em Mateus, vai um pouquinho mais adiante, no capítulo 10 de Mateus. Mateus 10, nós vamos ler a partir do verso 39. Diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Até aí. Amar ao Senhor com toda a nossa alma é um amor insuperável. Querido, eu tenho 3 filhos. Os filhos mais lindos do mundo são os meus. Se você não concorda, você guarda para você. Se você estiver pregando, você fala dos seus. Os meus são os mais lindos do mundo. Os mais amorosos, os mais preciosos. Mas eu não posso amá-los mais do que eu amo a Deus. Não posso. Porque o amor que a palavra de Deus me instrui a ter para com o meu Senhor deve ser insuperável. É de toda a minha alma. Deve ser um amor superior ao amor que eu tenho aos meus pais. Deve ser superior ao amor que eu tenho ao meu esposo. Precisa ser. Amém? Se esse amor não é superior a todas as outras, é muito difícil, querido, não trocar o Senhor por alguma outra coisa. O amor ao Senhor deve ser insuperável para que eu não o troque por nada mais. Amém? Terceiro fator, com todo o nosso entendimento.
Abra comigo em João 14, por favor. João 14. Diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama... Perdão, eu falei o versículo para vocês? João 14, 23. 23 e 24 nós vamos ler. Diz assim: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estais ouvindo não é minha, mas a do meu Pai que me enviou. Se nós o amamos, nós o obedecemos. Esse é o resumo desse versículo. Ô benção. Esse é o resumo desse versículo. Isso é amar o Senhor com todo o entendimento que temos, querido. A gente confunde as coisas muitas vezes. A gente acha que é entender todas as coisas. Amar o Senhor com o meu entendimento é entender a razão pela qual eu devo obedecer. Não é isso. É, em primeiro lugar, obedecê-lo. É pegar o meu entendimento, a minha necessidade de compreender e colocar de lado e obedecê-lo. Se eu o amo, eu vou obedecê-lo. A gente muitas vezes fica tentando entender o porquê das coisas. Eu dei um exemplo hoje de manhã com relação a Abraão. É muito interessante a gente olhar a história de Abraão, porque desde o início, desde a primeira interação do Senhor Deus com ele, o Senhor diz a ele para sair da casa dos seus pais, dos seus parentes, e ir para um lugar que Deus mostraria. Mas Deus não disse que lugar era aquele. E Abraão obedeceu. Eu, no lugar de Abraão, já teria tido problema na primeira instrução. Falei assim, como é que eu saio com 3 crianças e um marido e não sei para onde vou? Lá é frio? É calor? Chove muito? Como é que eu faço? Eu ia ter dificuldade com isso, mas Abraão, queridos, o pai da fé, creu e obedeceu. Ele amou ao Senhor com o seu entendimento. Ele não quis compreender, entender, saber os motivos, se fazia sentido, se não fazia sentido. Ele recebeu uma instrução e ele obedeceu prontamente. E essa não foi a primeira. Eu comentei também da última. Quando Deus tira Abraão da sua família, não sei se você conhece a história, mas ele começa a peregrinar por uma terra em que Deus disse que daria para a descendência de Abraão. E ele peregrina por aquela terra, ele anda por muitos lugares, ele se enriquece muito naquela região. E Deus promete para ele um herdeiro, que era a única coisa que ele não tinha. Sua mulher era estéril, Sara não podia ter filhos. E o Senhor promete a ele uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, ou as areias do mar. E ele crê. Só que esse filho demora bastante tempo para chegar. Quando chega e cresce um pouco, Deus pede o filho. Deus diz assim para Abraão, você vai subir no monte e você vai sacrificar o seu filho para mim. Só que aquele filho carregava uma promessa preciosa demais, de que Abraão seria pai de uma grande nação. Queridos, imagina nós no lugar de Abraão. Ele amou o Senhor. Ele amou o Senhor com todo o seu entendimento. Não porque ele ficou tentando compreender o que Deus faria, como que Deus faria, por que que Deus pediu o filho, por que que ele tinha que sacrificar o filho, era o seu único filho. E se Sara nunca mais engravidasse? Deus pediu o filho. Ele prontamente obedeceu. Ele subiu um monte e ele estava pronto para sacrificar o seu filho. Eu não consegui pensar num exemplo melhor para nós sobre amar ao Senhor com o nosso entendimento. Se nós o amamos, o obedecemos. Amém? Sabe, queridos, quando nós o amamos, Ele nos satisfaz. A nossa desobediência, ela está fundamentada muitas vezes na insatisfação com relação ao Senhor. Nós olhamos para Deus e para tudo aquilo que Ele é para nós e nós não nos sentimos satisfeitos. Algo parece que falta. E aí nós desobedecemos.
Essa nem foi a ênfase da palavra da manhã. Mas essa é a ênfase da palavra de hoje. Eu não sei porquê, mas Deus sabe. Se nós não encontrarmos satisfação no Senhor, é muito difícil obedecer em todo o tempo. Porque qualquer outra coisa vai parecer para nós que nos falta. É muito simples obedecer a Deus e amá-lo com todo o entendimento quando nós estamos satisfeitos nele. E acredite, é por fé isso que eu estou falando. Ele é tudo que você precisa. Você não precisa de mais nada. Nada. Ele é tudo o que você precisa. E mais. No fim das coisas, Ele é tudo que você tem. É muito triste porque às vezes a gente só chega a essa conclusão nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas ainda bem que nesses momentos o Senhor revela isso para nós. É isso que não nos deixa desistir nos dias mais difíceis. Ele é tudo que nós temos. Tudo aquilo que nós achamos que temos é passageiro. Tudo aquilo que nós achamos que podemos reter é passageiro. Ele é tudo que nós temos. E a boa notícia é que Ele é tudo o que precisamos. Então, se nós encontramos nele a nossa satisfação, é muito simples. Obedecer é natural. Porque nós queremos agradá-lo. Isso é amar o Senhor com o nosso entendimento. E o último fator aqui, com todas as nossas forças. Abra comigo em Tiago 1:12. Tiago 1, verso 12. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esse verso não parece ter muito a ver com amar ao Senhor com todas as suas forças, mas se você pensar bem, tem tudo a ver. Porque muitas vezes, queridos, eu preciso perseverar em amar ao Senhor. As minhas circunstâncias me influenciam num nível que tudo o que eu tenho é uma promessa e eu preciso perseverar. Para esses que perseveram, o Senhor tem uma coroa, porque Ele tem uma coroa para aqueles que o amam. Só persevera, querido, quem o ama de todo o coração. Só persevera na vida cristã quem tem no Senhor toda a sua satisfação. Para estes há uma coroa. Então nós não podemos desanimar. Amém? Voltando aqui. O nosso amor pelo Senhor, ele não cresce naturalmente. Ele cresce conforme nós o conhecemos. E infelizmente isso não é algo natural na vida cristã. Muitas vezes a gente entra numa rotina e a gente permite que o nosso amor pelo Senhor vá se esfriando. A gente vê muitos casos disso quando a gente fala de casamento. Eu vou usar de novo aqui as minhas duas cobaias, porque de manhã eu usei outras duas, hoje eu vou usar as duas. Pastor Marcelo, o senhor amava mais a pastora Adriana quando ela se casou, no dia do seu casamento, ou o senhor a ama mais hoje? Hoje a ama mais. Por quê? Porque ele a conhece muito mais do que ele a conhecia no dia do casamento. Ele a conhece muito mais do que no dia que ele começou a namorar com ela. O que se pode conhecer de uma pessoa, queridos, é o que se pode amar daquela pessoa. O problema é que nós achamos isso natural. O mundo conta para nós que é normal o casamento cair na rotina. É normal. Não é normal. Não deveria ser. O casamento espelha quem? Cristo e a sua igreja. Você sabia disso? Nós temos visitantes hoje, eu acho que todos devem saber mais. Deus criou o casamento para ser um para um. O casamento é um espelho de Cristo e a sua igreja, que somos nós. Deus não é polígamo, não está adepto à poligamia. Jesus Cristo tem uma noiva, amém?
É esse o exemplo que Deus quer estampar nesta terra. O que ele usou para fazer isso? A figura do casamento. O que acontece é que nós deixamos que a nossa própria mente se contamine. E a gente acha natural que o nosso casamento vá se deteriorando ao longo dos anos, porque afinal de contas são muitos anos, a gente se acostuma com a pessoa. Se acostuma. Eu ainda não me acostumei com algumas coisas. Mas o meu amor não deixa de crescer pelo meu esposo. Somos muito diferentes. Mas eu o amo. Mais do que no dia que nós nos casamos. Esse é o exemplo que Deus quer dar para esse mundo. Por que, queridos, que Deus faz questão de que nós mantenhamos esse nosso amor pelo nosso cônjuge em crescimento? Por quê? Apenas para o nosso bem, para o nosso deleite? Ou para mostrar para um mundo caído que na igreja há esperança? Ou é para mostrar lá fora que a experiência não é garantia de sucesso? Se fosse, só haveria divórcios aqui, não haveria divórcios lá fora. Não há garantias fora do Senhor. Não há garantias sem entender o amor do Senhor. Sem entender o nosso papel diante dele como marido e mulher. É muito sério o que estamos fazendo. Estamos contando para as pessoas sobre Cristo e a igreja. Que será que meus vizinhos têm ouvido? Maus tratos? Bom testemunho? O nosso amor para com o Senhor precisa crescer. E o nosso amor para com os nossos, e especialmente com o nosso cônjuge, que é esse espelho que eu digo de Cristo à igreja, precisa crescer. Foi assim que Deus planejou. Então não é natural que esse amor diminua. E todas as vezes, querido, que esse amor diminui, Deus nos chama a atenção. Abra a palavra comigo em Jeremias 2. Jeremias 2. A gente vai ler a partir do verso 1. Diz assim: A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Do que o Senhor está falando aqui, queridos? Essa mesma imagem do casamento era representada antigamente no Antigo Testamento entre o povo de Deus. Essa aliança que Deus tinha com o seu povo Israel. Só que Israel se esqueceu do Senhor. E todas as vezes que Israel se esquecia, que o amor deixava de crescer, Deus chamava a atenção do seu povo. E ele tem saudades. Olha, lê de novo o verso 2. Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem. Queridos, todas as vezes que a gente tem que ficar se lembrando de como era, é porque deixou de ser. E isso não, infelizmente, isso não é incomum dentro da igreja. Isso não é incomum nos nossos dias. Muitas e muitas vezes o Senhor me chama a atenção de coisas em que eu tinha muito mais diligência do que eu tenho hoje. É um sinal de um amor esfriando. Não é isso que o meu Senhor quer. Não é isso que Deus quer para nós. Ele quer que quanto mais nós o conheçamos, que venhamos a amá-lo mais. Mas eu preciso prosseguir em conhecê-lo. Não há como crescer esse amor se eu não me disponho a conhecer ao Senhor. Amém? Me veio um outro texto agora, não está aqui na minha anotação, mas eu queria que a gente lesse. Vai lá para Apocalipse 2. Apocalipse 2 diz assim, essa é uma carta à igreja de Éfeso. Diz assim: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança,
e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança e suportaste provas pelo meu nome, e não te deixaste esmorecer. Verso 4, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Queridos, não são as nossas obras, a nossa diligência em executar coisas, ou mesmo em defender o evangelho. Aqui está falando sobre falsos apóstolos, defender a verdade. Não é isso. É o amor para com o nosso Senhor. Olha só o verso 4, eu tenho, porém, contra ti. Ele tem algo contra essa igreja, apesar de todas as boas obras que eles faziam. Abandonaste o teu primeiro amor. O Senhor nunca, queridos, vai nos chamar de volta ao primeiro amor, se nós o amamos mais hoje. Eu vou explicar de novo. O Senhor nunca vai nos chamar de volta ao primeiro amor, se nós o amarmos mais hoje. Ele só chama de volta ao primeiro amor aqueles que abandonaram. Aqueles que deixaram o amor esfriar. O ponto de partida nunca vai ser o que Deus quer. Ele quer que isso cresça. Mas alguns abandonaram de uma vez. Aí tudo bem voltar ao começo. Mas para nós não. Precisa crescer esse amor. Eu preciso amá-lo mais hoje. Eu não sei quantos anos de convertido você tem. Eu não sei nem se você é convertido, se você conhece a Deus. Se tudo que eu estou falando aqui pode ser muito estranho para você. Mas uma coisa fique certo nessa noite. Deus quer que você o ame mais hoje do que você amava ontem. Se você nunca pensou nessas coisas, talvez hoje é o dia de conhecê-lo pela primeira vez. Talvez hoje é o dia do seu primeiro amor. Mas entenda, não é para parar nesse primeiro amor. É para que isso cresça. Amém? Para que aconteça isso, você precisa conhecer ao Senhor. Aqui, essa carta à igreja de Éfeso, o Senhor está dizendo de boas obras, está dizendo de diligência, está dizendo de serviço. Mas ele tinha algo contra essa igreja. Todas essas coisas eram feitas sem amor. Já pensaram nisso? Você servia ao Senhor, andar nos seus caminhos sem amor? Abra comigo a palavra em Josué 22. Nós vamos ler o verso 5. Olha só a instrução que Josué está dando para o povo de Deus aqui. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis ao Senhor vosso Deus, andeis nos seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, vos achegueis a Ele e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Qual foi a primeira instrução? Amar ao Senhor. Sem o amor, de que vale as outras? Vocês lembram da história do jovem rico? Em Lucas 19, 18 ou 19, agora não lembro. Acho que 18 ou 18. Havia um jovem que se achegou para Jesus, perguntou o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus perguntou para ele se ele guardava os mandamentos, ações. Mandamentos, ações. Ele disse que sim, que ele tinha observado os mandamentos desde pequeno. Que não matarás, não dirás falso testemunho, todos aqueles mandamentos ele observava desde pequeno. Jesus responde para ele, uma coisa te falta. É possível servir ao Senhor sem amá-lo? É. É possível andar nessas obras sem amor? É. Mas Deus nos livre disso, queridos. Deus nos livre disso por causa de 1 Coríntios 13. Porque todas essas obras não são nada se não houver amor. Eu posso falar a língua dos anjos e dos homens, entregar o meu corpo para ser queimado. Sem amor, de nada vale. Deus nos livre de ser uma igreja que executa obras sem amor. Que prega sem amor. Que serve sem amor.
Isso é muito sério. Muito sério. Mas é muito fácil cair nessa armadilha. Sabe por quê? Quando nós estamos executando as boas obras do cristianismo, a nossa consciência se acomoda. A nossa consciência adormece, queridos. Aquilo que deveria chamar a nossa atenção passa despercebido. E quando a gente se dá conta, nós nos apegamos às obras e abandonamos o Senhor. Esse nunca foi o objetivo. Nós somos chamados a praticar boas obras, sim. Nós somos chamados a impactar, sim. Nós somos chamados a servir ao nosso Senhor, sim. Mas em primeiro lugar, como Josué instruiu o povo, ameis o Senhor vosso Deus, andeis nos seus caminhos, guardeis os mandamentos e os sirvais de todo o coração. Em primeiro lugar está o amor ao Senhor, porque se não houver isso, de nada vale o que estamos fazendo. Amém? Tá bom, pastor, mas como é que eu faço? Hoje eu orei de manhã e eu orei durante essa semana toda para que Deus tirasse as vendas dos nossos olhos. Se nós estamos andando de forma cega, se estamos cumprindo aquilo que temos que cumprir como cristãos sem amor. Porque isso não vai valer de nada, queridos. Esse tipo de obra não vai passar pelo fogo. Não é uma obra eterna. E eu sei que o Senhor é fiel. Se essa foi a palavra que Ele trouxe nessa noite, Ele está descortinando os nossos corações aqui nessa noite e dos que estão nos ouvindo em casa. Eu sei. Se você hoje, se o seu coração acordou, se o seu coração, se você concluiu que você não tem amado ao Senhor com tudo isso que a gente viu aqui nessa noite, falta entender duas coisas para você. Esse amor nosso para com o Senhor, ele não nasce de nós, queridos. Ele não é um amor que tem iniciativa própria. Nós, seres humanos, nós não temos como fazer isso. Nós somos pecadores, redimidos sim, mas pecadores, somos falhos. Esse amor é uma resposta, amém? Eu preciso que Deus abra os olhos do meu entendimento para entender o quanto que Ele me ama. Aí sim, eu posso amá-lo de volta. Sem esse entendimento do quanto eu sou amado, do quanto custou a minha vida a esse Deus, é impossível amá-lo de volta com tanto amor. Você não precisa abrir não, mas 1 João 4 diz assim, lá no verso 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E o verso 19 diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós não conseguimos gerar esse amor por nós mesmos, queridos. É porque Ele nos amou. Mas existe um outro fator. E esse foi a minha principal oração, hoje e durante essa semana. Esse amor não acontece da noite para o dia, sem um toque do Espírito Santo. Esse amor é sobrenatural, queridos. É um milagre. Um homem e uma mulher começar a amar a Deus é um milagre, o maior de todos os milagres. Pegar um coração de pedra e transformar num coração de carne. Esse é o maior dos milagres. E esse é o milagre que o Senhor fez na nossa vida. Esse é o milagre que Deus fez na minha vida. Não há esforço próprio meu, não há esforço próprio seu. Há um desejo. Eu sei que você deseja amar o Senhor dessa forma. Isso é tudo que você precisa ter. Mas você precisa de um toque do Espírito Santo para que o seu coração seja transformado. Sem esse milagre, não há como amar o Senhor neste nível. Amém? E esse toque está disponível para nós, queridos. Hoje e amanhã. Nós não precisamos comprar, nós não precisamos fazer nenhuma atitude, tomar nenhuma atitude. O que nós precisamos é desejá-lo. Para aqueles que desejam receber,
Deus vai dar. A palavra de Deus diz: aquele que tem sede, venha e beba. Se você tem sede nessa noite, se a sua alma está seca, se o seu coração está seco, você tem sede, se achegue ao Senhor. Ele é a água viva. Só Ele pode satisfazer o seu coração. E aí sim, você vai ver transformação de vida. Aí sim, aquilo que você tentou fazer na sua força, que foi andar nos caminhos do Senhor, que foi obedecer a Ele, que foi cumprir os mandamentos, que foi crescer em intimidade com Deus, aí você vai conseguir. Sabe por quê? Porque Ele transformou a sua vida. Sem esse toque do Espírito Santo, não é possível. E eu quero orar por isso nessa noite. Amém? Eu acho que eu acabei, pastor Marcelo. Graças a Deus, hoje eu acabei na hora. Vamos ficar em pé? Eu quero ler para você uma grande promessa. Eu disse para você que esse amor da nossa parte para com o Senhor é uma resposta. Não disse? Olha que promessa linda. Quando eu ler esse texto que eu vou ler, está em Jeremias 31, 33. Se você percebeu o seu coração hoje como uma terra seca, é isso que Deus está falando para você nessa noite. Se você crer nessa palavra e o convidar, o Espírito Santo vai transformar o seu coração. Eu creio nisso. Amém? Feche os seus olhos nessa noite enquanto eu leio essa promessa maravilhosa que Deus fez. Diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Se o seu coração hoje é uma terra seca, essa promessa é para você. Sabe as leis? Sabe os mandamentos difíceis de cumprir? Sabe o bem que você quer fazer e não consegue? Ele vai imprimir isso no seu coração. Se você tem sede e se achegar a Ele, Ele mesmo vai escrever isso na sua mente e no seu coração nessa noite. E o milagre vai começar. Feche os seus olhos enquanto eu oro. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, como terra seca. Pai, somos a Tua igreja, somos pessoas que precisam de Ti. Nós nada temos em nós, Senhor, para entregar ao Senhor neste nível. Nada temos, mas nós temos sede do Senhor. O nosso coração é desejoso por algo que nada nesse mundo é capaz de preencher. Porque o nosso coração deseja pela eternidade que só o Senhor pode nos dar, Senhor. Pai, nessa noite, olha para nós, olha para cada vida que está aqui, nesse salão. Pai, olha para cada vida que está em casa agora e está fazendo essa oração, dizendo ao Senhor: sou eu sou essa pessoa que tem sede. E eu não consigo encontrar satisfação em nenhum lugar. Olha para essas pessoas agora, Espírito Santo de Deus, eu te peço. Vem sobre essas vidas nessa noite. Senhor, faz a obra de convencimento que só o Senhor pode fazer. Não são as palavras, não é aquilo que dizemos, Senhor, mas é um milagre que o Teu Espírito realiza no coração de cada um. Faça isso nessa noite nas nossas vidas. Nós clamamos a Ti. Não nos deixe sair daqui como terra seca. Não nos deixe sair daqui insatisfeitos. Ó Espírito Santo, satisfaça o nosso coração. Nós desejamos amá-lo com tudo que temos. Desejamos, Senhor, cumprir aquele mandamento principal da Tua palavra, de amar ao Senhor de todo o coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e todas as nossas forças. Nos ajude, Espírito. Toca em nós nessa noite. Toca nas nossas vidas. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos para a verdade nessa noite. Tira de nós toda venda, Senhor. Tudo aquilo que tem nos enganado, tira dos nossos olhos. Nós queremos a verdade do Senhor. Revela isso ao nosso coração nessa noite e nos ajude.
Toca em nós, Senhor. Amém. Tudo é teu, Senhor. Recebe nessa noite, Pai, cada vida que se colocou no teu altar. Entregue ao Senhor. Completa, Pai, a tua obra em cada um de nós. Completa a tua obra, Senhor, em cada coração aqui que ouviu a tua voz nessa noite, que te recebeu, Espírito Santo. Que o Senhor comece algo e complete nesses corações. Que sejam conquistados para o Senhor. Que jamais sejam os mesmos, ó Deus, e que cresçam, Pai, conhecendo e amando ao Senhor dia após dia, até aquele grande dia em que o veremos face a face, Senhor. Como amamos a tua presença, como amamos o Senhor. Como amamos o Senhor. Nos ajude a crescer nesse amor, ó Deus. Nos ajude a amá-lo como o Senhor deve ser amado. Em nome de Jesus, não nos deixe errar. Não nos deixe errar, Senhor. Mas ajuda-nos. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.